Pessoal, nesse vídeo nós vamos demonstrar uma propriedade dos poliedros regulares, tá? Só para lembrar, o que é um poliedro regular? Um poliedro convexo é regular quando todas as faces são regiões poligonais regulares e congruentes, e em todos os vértices concorre o mesmo número de arestas. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um poliedro regular. Nota que as faces são todas quadradas, né? Então, o quadrado ele é um polígono regular e são todos quadrados congruentes. Além disso, em todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas, no caso aqui 3. Tá? Aqui eu tenho um outro exemplo de poliedro regular. Todas as faces são triângulos equiláteros, né? Ou seja, todas as faces são triângulos cujos lados são congruentes. Todos esses triângulos são congruentes entre si e em todos os vértices concorre o mesmo número de arestas. No caso aqui, 3 arestas também. Qual é a propriedade? A propriedade é que existem apenas 5 poliedros regulares convexos. Tá? Como que a gente demonstra esse fato? Bom, para demonstrar esse fato, nós vamos fazer o seguinte. Ó. Nós vamos mostrar quantos tipos de faces eu posso ter. Tá bom? Nós vamos considerar n o número de lados que possui cada face. Que cada face possui. Nesse caso, se um polígono tem um número f de faces, né, então como são f faces, nós temos o seguinte, ó. Se eu fizer o número de lados da primeira face, mais o número de lados da segunda face, mais o número de lados da face F aqui, né? Nós vamos ter n vezes F nessa soma, tá? Aqui eu tenho F parcelas. Tá? Bom, se eu comparar esse número de lados com o número de arestas, cada aresta pertence sempre a duas faces. Dê uma olhada aqui, ó. Por exemplo, essa aresta aqui, ela pertence a esta face e pertence a essa outra face aqui. Tá? Então, quando eu estou somando o número de lados aqui, eu estou somando cada face duas vezes. Então, isso aqui é duas vezes. Estou contando o número de arestas duas vezes, né? Então isso aqui é duas vezes o número de arestas, tá? Outro fato, ó. Se a gente chamar de P o número de arestas que concorrem em cada vértice, nós temos o seguinte, ó. Se eu somar o número de arestas que concorrem no primeiro vértice, mais o número de arestas que concorrem no segundo vértice, até o número de arestas que concorrem no último vértice, isso eu chamar de V, né? O número de vértices, tá? Como temos V vértices, aqui eu tenho V parcelas, tá? Então, isso aqui vai ser P vezes V, tá bom? Aí, observe o seguinte, ó. Quando eu conto o número de arestas que concorrem num vértice, por exemplo, se eu estou contando esse vértice aqui, então eu estou contando essa aresta, estou contando essa e estou contando essa.
Quando eu conto o número de arestas que concorrem nesse vértice aqui, eu estou contando essa, e essa daqui também. Nota que essa aresta aqui, ó, ela foi contada duas vezes, nesse vértice e nesse vértice aqui de cima, tá? Então, do mesmo jeito, quando eu somo essas V parcelas aqui P, eu estou contando duas vezes o número de arestas, tá bom? Então, nota que nós temos o seguinte, ó. Nós temos que N vezes F é igual a P vezes V, que é igual a 2 vezes A. Tá? O que a gente pode escrever, então, isso aqui, ó. Logo, se eu fizer primeiro aqui, eu tenho que N vezes F é igual a 2A, tá bom? Aí o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho que o A ele é igual a N vezes F sobre 2. E eu tenho isso aqui também, ó, que N vezes F é igual a P vezes V. Ou seja, o V ele é igual a N vezes F sobre P. Ok? Bom, vamos usar esse fato agora aqui e aplicar, como se tratam, né, de poliedros convexos, vale a relação de Euler. O que é? V menos A mais F é igual a 2. V eu vou substituir por N vezes F sobre P. Tá? A eu vou substituir por N vezes F sobre 2. Mais F igual a 2. Tá bom? Bom, agora eu tenho como elemento aqui do poliedro somente o F, né, que representa o número de faces. Tá? Ele está em função de N e P. Vamos isolá-lo então. Para isso eu vou fazer o MMC. Tá? Então o MMC aqui é 2P. 2P dividido por P dá 2. 2 vezes o NF vai ficar 2NF. Menos 2P dividido por 2 dá P. P vezes NF. Então P vezes N vezes F. Mais 2PF igual 2P vezes 2 dá 4P. Tá bom? Bom, simplificando aqui, eu vou colocar o F em evidência, então o F vai ser igual o F. Ele vai multiplicar 2N menos PN mais 2P. Isso aqui vai ser igual a 4P. Isolando o F aqui, que é o número de faces, nós temos o seguinte, ó, que F é igual a 4P dividido por 2N menos PN mais 2P. Vamos olhar agora para o denominador 2N menos PN mais 2P. O denominador 2N menos PN mais 2P. Bom, primeiro, por ser denominador de uma fração, ele tem que ser diferente de zero, tá? E por ele estar relacionado ao número de faces, ele tem que ser positivo. Então, vamos considerar que ele é maior do que zero, ok? Então, eu tenho o seguinte, ó, que 2N ele vai ser maior do que PN menos 2P. Se a gente colocar aqui o P em evidência, tá? Ele multiplica N menos 2. Se eu passar o N menos 2 dividindo, então 2N dividido por N menos 2 é maior do que P. Mas P é o número de arestas que concorrem em cada vértice. No mínimo, tem que ser 3. Então, isso daqui é maior ou igual a 3. Tá? Qual é a consequência desse fato? A consequência desse fato é que 2N dividido por N menos 2 tem que ser maior do que 3. Tá? Consequentemente,
2n tem que ser maior do que 3 vezes n menos 2. 2n é maior do que 3n. Então, 2n é maior do que 3n menos 6. Se eu passar o 6 para cá, ele fica positivo. E se eu passar o 2n para cá, ele fica negativo. Uma consequência nossa aqui é que o 6 é maior do que n. Tá? Ou seja, o n é menor do que 6. O n é o número de lados do polígono da face. Tá? Então, ou o n só pode ser 3, ou n só pode ser 4, ou n só pode ser 5. Tá? São as três possibilidades para o n. Da fórmula anterior, f igual a 4p sobre 2n menos pn mais 2p. Se a gente substituir o n por 3, vamos ver o que acontece com o p. Então, para n igual a 3, vamos ver o que acontece com o f. Tá? Então, vai ficar assim, ó, f é igual a 4p sobre 2 vezes o 3 menos p vezes o 3 mais 2p. Tá? Então, aqui o f ele vai ser igual a 4p sobre 6 menos 3p mais 2p dá menos p. O que a gente tem que observar aqui é o seguinte, ó, que 6 menos p tem que ser maior do que 0. Tá? Ou seja, o p tem que ser menor do que 6. Como o p é o número de vértices é o número de arestas que concorrem em cada vértice, nós temos o seguinte, ó, que o p ele tem que ser maior ou igual a 3, menor do que 6. Então, nós temos três possibilidades para o p aqui, né? Ou o p é 5. Se o p for 5, o f vai ser igual a 20 dividido por 1, que dá 20. Um polígono com 20 faces é um icosaedro. O p pode ser 4 também. Se o p for 4, f vai ser igual a 16 dividido por 2, que dá 8. É um octaedro. E o p pode ser 3. Se o p for 3, nós vamos ter 4 vezes 3, 12. 6 menos 3 dá 3. 12 dividido por 3 dá 4. Então, um poliedro com 4 faces é um tetraedro. Tá? Então, para n igual a 3, nós temos 3 poliedros regulares. Ok? Para n igual a 4, nós temos o seguinte, ó, o f vai ser igual a 4p sobre 2 vezes o 4 menos p vezes o 4 mais 2p. Isso aqui vai ficar 4p sobre 8. 4p menos 4p com mais 2p vai dar menos 2p. De novo, olhando aqui para 8 menos 2p, né? 8
menos 2p, isso aqui tem que ser positivo, tem que ser maior do que zero, tá? Ou seja, o 8 tem que ser maior do que 2p, tá? Então, o p tem que ser menor do que 8 dividido por 2, ou seja, o p tem que ser menor do que 4. Porém, o menor valor possível para o p é 3. Então, o p ele é maior ou igual a 3, menor do que 4. Na verdade, existe somente uma possibilidade para o p, que é 3. Tá? Então, ó, f vai ser igual a 4 vezes 3 dividido por 8 menos 2 vezes o 3. Isso aqui vai dar 12 dividido por 2. Isso aqui vai dar 6. Tá? Como ele tem, como n é 4, né? Então tem 4 lados cada face. Aí ele tem 6 faces. Esse daqui, ó, é o cubo. Certo? Agora, para n igual a 5, nós temos o seguinte. F é igual a 4p sobre 2 vezes o 5 menos p vezes o 5 mais 2p. Tá? Isso aqui vai ficar 4p sobre 10. Aqui vai ficar menos 5p com mais 2p, vai ficar menos 3p. Bom, olhando aqui para o 10 menos 3p, isso daqui tem que ser maior do que zero. Tá bom? Maior do que zero. Ou seja, o 10 tem que ser maior do que 3p. 10 tem que ser maior do que 3p. Tá? Ou seja, o p tem que ser menor do que 10 sobre 3. Isso daqui é alguma coisa assim, é maior. Isso daqui ele é menor do que 3,4, né? 3,3333. Como P é o número, lembrando, né? P é o número de arestas que concorrem em cada vértice, nós temos que o P ele tem que ser maior do que 3, maior ou igual a 3, e nesse caso, menor do que 3,4. Então, ó, só tem uma possibilidade para o P. O P tem que ser 3. Então, F vai ser igual a 4 vezes 3 dividido por 10 menos 3 vezes 3. Isso aqui vai dar 12 sobre 1, que é 12. Então, nós temos aqui, ó, um dodecaedro. Tá? Aqui estão eles, pessoal. Esses são os 5 poliedros regulares. Ó, o tetraedro, o octaedro, o icosaedro, o cubo e o dodecaedro. Tá bom? Aqui com faces triangulares, aqui com faces quadradas e aqui com faces pentagonais. Tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido proveitoso e até a próxima.